Esse é o canal Vida em Treinamento. A gente está no quadro Profissão Qual é a Sua? E a gente está com o professor Jorge Jacó Ferreira. Ele é professor de História e Geografia. E ele vai contar para a gente se o bacharelado de História e o bacharelado de Geografia sai somente professor ou se pode seguir em outros ramos, né, ou em outras atividades sem ser sala de aula, e o que precisa para gostar de fazer um bacharelado de geografia, para fazer um bacharelado de história. Vai contar um pouco para a gente desse universo de história e geografia. Bem-vindo, professor Jorge, e a palavra é Olá, toda sua. Penelope, tudo bom? Tudo bom? A palavra é toda sua. Então, sempre que um aluno me pergunta sobre essas questões das profissões e das ciências básicas, da história e geografia, né, no caso da sua pergunta, é, todas as ciências básicas, todas as ciências de uma forma geral, você tem que ter uma característica muito, muito especial que andou sumindo por causa um Uhum. pouco da globalização, da facilidade dos meios técnicos informacionais, né? Dos celulares, né? Que é a curiosidade. As pessoas, você tem que ser curioso. Acho que a curiosidade é o que move a gente para frente. A curiosidade, a gente tem uma ferramenta fantástica que alimenta a nossa curiosidade chamada Google. O Sim. Google ele permite com uma facilidade impressionante você chamar a assistente e perguntar alguma coisa. Eu já me peguei várias vezes caminhando com a minha esposa pelas manhãs, né? A gente gosta muito de caminhar de manhã. E a gente conversando, ela é psicanalista, e a gente conversando sobre alguns assuntos. E, poxa, mas a gente estava falando hoje de manhã sobre a revolta da Armada, né, Aham. a revolta armada lá do final do século XIX, né, do início da nossa República, porque eu tô lendo Lima Barreto e Policarpo Quaresma. Aí é só para Aham. contextualizar, desculpa. Aí e eu aprendi a revolta da Armada lá atrás, muito lá atrás, e eu falei, poxa, e eu fui no Google. Eu fui no Google Aham. ali e ele deu ali muito facilmente as informações que eu queria da revolta da Armada e foi muito fácil, muito tranquilo, eu pude conversar com a minha esposa. Então, essa curiosidade, esse mecanismo da curiosidade é o que move qualquer um que se Tá. aventure nas ciências básicas. Tá? Seja ela história, geografia, física, matemática, química, biologia e etc. E tal. Se você precisa dessa curiosidade, você precisa se indagar, fazer perguntas e se questionar e querer saber por N motivos. A curiosidade tem aquele ditado horrível que eu odeio, que eu digo para os alunos: a curiosidade nunca matou o rato, o gato. A Não. curiosidade nunca matou o gato. Isso é uma mentira que contaram para vocês. A curiosidade, ela pode te ajudar, ela pode deixar você transformar uma pessoa melhor, ajudar você a realizar os seus sonhos. Você quer ser rico? Ok, a curiosidade pode te ajudar a ser rico. Você Sim. quer ser um bom profissional? Isso vai te ajudar. Entendeu? A curiosidade, ela ajuda a gente a estudar mais, a correr mais atrás das coisas. E essa característica principal, eu acho que nas áreas humanas, assim, a gente precisa ser curioso para querer saber sobre a revolta da Armada, ou sobre uma vacina, ou, ou sobre uma pandemia, como isso afeta a nossa sociedade. A gente precisa ter essa curiosidade de querer saber. Tá? Então, o principal seria isso, a curiosidade, depois curiosidade em quê, né? Então, olha que interessante. Não precisa ter aquele. Antigamente a gente apreciava, admirava aquelas pessoas que têm um saber enciclopédico. É, Né? é, é. O meu padrinho era muito assim. Meu padrinho era uma pessoa extremamente culta, extremamente culta. Se você conversava com ele, ele era o Wikipédia, cara. Ele era o É. Wikipédia. Você conversava com ele. Pô, eu tô lendo aqui Lima Barreto, Diego, sobre a revolta da Armada, e ele começava sobre a Sabia revolta da tudo. Armada, porque ele já tinha lido o Policarpo Quaresma, com certeza. Aí, e ele vinha e eu admirava aquilo nele, assim, sabe? E eu falei, poxa, não precisa ser assim. Ok. Saber enciclopédia hoje não precisa ser assim. A gente tem o Google. O Tá. Google ele vai dar as ferramentas, a quantidade de informação que a gente precisa para transformar em conhecimento. Tá? E
A curiosidade para quê? Que é a sua pergunta. O que você quiser. É É, isso que é o mais interessante. isso, Que é o mas mais... isso seria assim o geral, né? Para tudo que a gente vai fazer, o geral. Mas especificamente para fazer geografia e história, Hum. tem que ter alguma coisa para a gente olhar para a geografia, olhar para a história, falar assim, opa, isso daí pode ser alguma coisa que eu goste. Você tem que ser curioso com os fenômenos sociais. Você tem que ser curioso com a história do nosso país, a história do mundo, o que é o nosso país, entendeu? Como ele se formou. Tem que Como tocar, né? Algumas coisas tem que isso tocar, né? Como, por exemplo, tá pegando fogo a Amazônia. Não é é só uma olhar o pulseirinha. fogo, é olhar o. Peraí, onde está a Amazônia, o que que é, por que que o fogo é importante, por que que o fogo tá prejudicando, O Pantanal, né? né? É isso. Por que essa fumaça do Pantanal está me afetando? Isso. É Entendeu? essa Por que está me curiosidade, afetando? né? Aí, nessa brincadeira, né, nessa simples pergunta, uma pergunta muito singela, Muito por que isso simples, está me sim. afetando? Você já vai em assuntos climatológicos, questões da baixa do Chaco, das correntes, dos rios aéreos Sim. e etc., das massas de ar, e toda a climatologia da América do Sul. Você vai ter, obviamente, um pouco de morfologia, vai entrar um pouco também na questão ambiental, na política, na geografia política, dos investimentos públicos, em toda uma história correlacionada de descaso com o meio ambiente, né? Aí toda uma visão de natureza inútil ou natureza útil, floresta em pé, ou floresta deitada, né? Então já é legal assim, quem gosta de meio ambiente, por exemplo, quem gosta do tema meio ambiente, proteção ao Sim. meio ambiente, já é um caminho que poderia gostar da geografia. Eu diria que o meio ambiente, a natureza, o meio ambiente, ela é a relação entre o homem e o meio ambiente, ou a sociedade e a natureza, é um dos eixos centrais da geografia. A geografia Ótimo. ela Uhum. gosta muito de investigar essa relação entre a sociedade e a natureza, como ela está se relacionando, como o homem transforma esse espaço com a sua técnica, com o seu conhecimento. Né? Ele transformou esse espaço que era natural, né? Ele É. transformou num espaço artificial, num espaço social para ele, e quais as consequências disso. Né? É muito bom a gente estar Nossa, se falando aqui com computadores, celulares, sim. Mas como ar-condicionado, chegamos aqui, né? iluminação, mas qual é a consequência disso tudo? Isso tem um preço. Isso tem um preço porque toda essa parafernália, todo esse equipamento, ele foi extraído de recursos naturais, né, que talvez geraram subprodutos, muito provavelmente, né, geraram Uhum. subprodutos que a gente vai chamar de poluição. Né? Sim. Esses subprodutos vão danificar o ambiente, o meio ambiente, mas é um dano ambiental aceitável. Por quê? A gente precisa disso. Mas e quando passa do aceitável? E aí? Será que realmente a gente precisa disso? A gente começa a questionar, Isso entendeu? tudo é no mundo da geografia. Esse papo, Não necessariamente, pode ser da história também, entendeu? assim, da E história entra hoje, outros fatores, né? sim, hoje a gente precisa disso, mas no tempo do Lima Barreto, não, Sim, sim, entendeu? sim. De repente, você tinha um outro, no final do século XIX, você tinha um outro meio informacional e os impactos ambientais eram menores, entendeu? É que a gente só tem fragmentos, a gente não está vivendo aquele tempo. Né? A Sim. gente está olhando aquele tempo com o olhar do tempo presente. Mas a gente consegue imaginar, a gente consegue viajar, e para isso você precisa da curiosidade. Só com a curiosidade. Sem a Não, e é curiosidade, legal. você... Pois é, ela te alimenta, ela é a coceirinha atrás da cabeça, Sim, do para cérebro ali. saber. E até transformar numa carreira mesmo, né? De Isso, passar depois toda essa curiosidade que virou informação e conhecimento sim. para outras pessoas, né? Isso. Então, ter Aí a gente já está curiosidade chegando no outro estágio. A gente está é, no estágio da coceirinha do seu cérebro, ele alimentar você mesmo, né? O que você procura. Né? sim, Nesse sim. momento, Esse toca a todos, né? Esse toca a todos nesse nós. momento, a gente está tentando responder a questão do Pantanal. Para a Sim, gente. é, Aí, a questão pedagógica, ela é um passo além. Por quê?
você não satisfeito em manter esse conhecimento, esse debate, porque o conhecimento ele é muito fluido, ele não Sim, pertence a ninguém, sim, ele é fluido. Você não está satisfeito em manter esse debate só para só para você. Você você. quer conversar com outras pessoas e ver o que elas acham, entendeu? Você quer olhar para um adolescente e ver, você sabia que tem um Pantanal que está pegando fogo? Você sabia que Legal. o tempo está seco? O tempo está seco, está afetando as mudanças climáticas em escala global, estão afetando os tempos. A gente estamos tempos cada vez mais secos. Aí é a Né? coceirinha de conversar sobre o assunto, né? Pois é, porque o conhecimento ele é assim. Quando ele para em você, ele meio que morre. Morre. Entendeu? Ele meio que morre. Isso é Sócrates, cara. Ele se solidifica e morre. Então, ele precisa de você, sair de você e ir para uma outra pessoa, para depois retornar para você, e é o diálogo, e a maiêutica, né? A maiêutica socrática. Eu tenho É, essa teoria, até falei num dos vídeos que eu fiz no canal, falei que o livro, para mim, o livro na estante, ele perde a função, porque ele foi lido sim, por uma pessoa e acabou. Ele vai morrer pois ali, é. né? O livro ele tem que rodar, ele não tem mãos, ele vai rodar, ele tem que passar para um, para outro, porque só assim faz sentido ter um livro, senão O ele perde conhecimento parado, sentido. ele só serve. Ele Aí entra uma outra questão, que é uma questão mais psicológica, só serve né? seu ego. O livro parado, ele só alimenta o seu narciso. Exatamente, é. Aqui, nossa, olha, você vê os jornalistas, eu adoro ver os jornalistas. Um monte de livro aqui atrás. Assim, olha que E assim isso, todo cara. conhecimento, né? Seja todo É, conhecimento, seja acadêmico, qualquer conhecimento, se ficar só com você, ele vai morrer com é, você, né? pois Só é. alimenta. O Policarpo Quaresma, de novo, voltando ao Lima Barreto, desculpa, mas assim, eu acho fantástico, porque o Policarpo Quaresma, era um personagem fictício do Lima Barreto, mas ele era um major não oficial, mas era chamado de major, e ele tinha muitos livros em casa, ele não tinha nenhuma graduação formal, Aham, ele não era bacharel em nada, mas ele aham. tinha muitos livros em casa, ele era um positivista, gostava da ciência e por aí vai. Né? Só que por ele ter tantos livros, olha que curioso, achavam que ele era pedante, porque Ah, ele era muito afeito sim. aos livros e etc. E É uma provavelmente outra época, mas tivemos eu acho muitos fantástico. personagens assim, né? Sim, Tivemos muitos sim, personagens reais, assim, né? Na sim, sociedade mesmo. E para fazer história, a mesma curiosidade, só que com os sim. temas de história. Sim, é, o que me levou à história foi o que me faltou na geografia. Eu Ah, sentia que a geografia ela conseguia me explicar algumas coisas, entendeu? Mas ela não conseguia me explicar como a gente chegou a essas coisas, entendeu? entendi. Uhum. É, por exemplo, vou dar um exemplo que a gente falou aqui do Pantanal. A gente conseguia conversar muito e debater muito sobre a questão do Pantanal, da Baixa do Chaco, as questões climáticas, as questões até meteorológicas e geomorfológicas, ou até geoambientais e por aí vai. Só que como a gente chegou naquilo ali? Entendeu? Como a Uhum. gente chegou nessa situação? Entendeu? Aí eu Aí vem os tentava, fatores históricos, né? sim, eu tentava em Sociais. eu tentava em outras partes da geografia, na geografia agrária, por exemplo. Aí a gente, o avanço da fronteira agrícola do sul indo em direção à região centro-oeste, etc e tal. Só que isso também não era o suficiente. Então eu precisei da história e dos discursos históricos, porque curiosamente na faculdade de história a gente não aprende história. A Claro, história presume-se que que você já já está chegando. sabe, né? Presume-se que está chegando na faculdade de História que você já sabe a história do Brasil e você já sabe uma boa parte da história do mundo. O Olha, que uma você boa dica para quem quer fazer história, já tem que é, saber alguma coisa quando chegar é, lá. presume-se isso. O que você vai ver? Você vai começar a aprender uma coisa que a gente chama de historiografias. As Uhum. historiografias são os discursos históricos. Entendeu? E existiram vários discursos históricos. Por exemplo, esse discurso histórico que a gente falou aqui, de que é, a ciência não é tão importante, ter livros na estante é pedantismo e etc. e tal, isso foi durante muito tempo um Sim. discurso histórico Uhum. alimentado por um período histórico, um fruto. Né? Hoje, ter um monte de livros na parede também é um fruto desse tempo.
né, que supervaloriza o conhecimento obviamente, principalmente o conhecimento formal, né, ele supervaloriza muito e o supervalorizar o conhecimento formal Tem significa outras que não estão. consequências, e tem outras consequências também. Quem não tem É, livro já presume que não tem conhecimento. Tem toda uma sim, história de comportamento social e que vai definindo a sociedade daquele momento, né? isso. E como essa história é escrita. Os historiadores Uhum, vão apresentando dessa forma, com o passar dos tempos. A história que é contada hoje não é a história que era contada há 50 anos atrás, sim. com o O Sérgio mesmo Buarque de Holanda, fato, por exemplo. o mesmo fato contados diferentes. Sim, sim, e é importante. A gente não chama isso de revisionismo histórico. Não é, acho que esse termo ele ganha uma conotação estranha, né? Ele ganha uma conotação de, por exemplo, tentou-se fazer um revisionismo da ditadura, né? Que a ditadura foi uma ditabranda e não sei o quê, que na verdade foi uma revolução, etc. Mas até hoje em dia, a grande maior parte dos historiadores ainda aceitam que foi uma bela de uma ditadura, um golpe militar e foi acachapante e cerceou liberdade, etc. e tal. Mas isso, às vezes, precisa ver alguém e falar, não, mas e se fosse assim? E questiona. Agora, isso tem que ser feito com rigor científico. Claro, Entendeu? por Tudo isso isso, tem tanto os dentro da cursos, né? geografia e da Por isso história, tem os cursos, as graduações, pós-graduações, doutorados, é. O porque rigor científico é o que garante a idoneidade do processo. sim, sim. Vou usar um exemplo na geografia e vou tentar usar um exemplo na história também. É, por exemplo, muito desse revisionismo que a gente está citando aqui, ele não foi feito por historiadores, foi feito por jornalistas, outros de outras profissões que fizeram Uma um revisionismo. releitura, Pois é, o revisionismo histórico sem a metodologia científica sim. adequada. Então, quando esse livro ele chega às prateleiras, o consumidor pega esse livro e ele acha que aquilo foi o que aconteceu. E isso é muito ruim, inclusive para a história do Brasil. Sim, isso é muito Porque ruim para se, a história, né? Porque é o que vai é, ficar perpetuado, é no livro, né? assim, é fácil desconstruir um argumento não embasado cientificamente, porque o Sim, cara não tem fonte, ou quando tem fonte, hoje está na moda, né? Você bota no currículo e não necessariamente. É, deixamos isso para outro lado. mas é a mesma coisa, é É, exatamente a mesma coisa, porque você está dizendo uma coisa, chamam de pós-verdade, né? Você é, disse uma coisa e na hora de provar, tá, beleza, você não disse tem. que se formou pela universidade lá de Salamanca, da Espanha, ou de Coimbra, de não sei de onde. Show, mostra, né? Porque aí o cara, não, veja bem, Não é bom, bem assim, né? Eu entendeu? conheço, mas não me formei. Pois Deixa pra é, lá. não, só fui lá, fiz um curso livre. Pô, cara. Professor, e depois que a gente faz a graduação de História e Geografia, o destino do graduado é somente a sala de aula ou tem outro mercado de trabalho que absorve quem o bacharelando de Bom, Geografia e História? é, a gente tem dois casos bem diferentes aí. Tem algumas Uhum. semelhanças, mas tem algumas diferenças. Na geografia, o geógrafo, ele tem uma piada, eu vou começar com uma piada, desculpa. Tá bom. Os geólogos, eles dizem que a geografia é um estudo superficial da superfície da Terra. Tá, e os geólogos É, são aprofundados. É é. isso. Vamos na piada, calma. Vamos na piada. A piada é o seguinte: um estudo superficial da superfície da Terra é que o geógrafo ele domina muitas áreas, muitas questões e ele acaba se aprofundando em muitas questões, em climatologia, em geomorfologia, em geografia agrária, em geografia política, geografia populacional, geografia econômica e por aí vai, regional. Ou seja, o geógrafo, eu diria que o geógrafo, se ele é um profissional muito completo, Nossa, entendeu? que lindo! E com É, isso ele tem um campo de atuação enorme. Vamos sim, dizer que sempre vai precisar de um geógrafo em algum lugar. mas é aí que está o problema. Como ele tem essa visão macro e Ah, a gente vive numa sociedade de ultra hum, especialização, tá.
tá? Ele não vai contratar um geógrafo especializado em agrária, vai contratar um agrônomo. Ah, ok. Entendeu? Porque vamos pegar um exemplo da geografia agrária. Não está interessado na conexão da geografia agrária com a geografia de solos, que é a pedologia, com a geografia populacional do quilombo que está na terra daquele latifundiário. Não, ele não quer ver essa conexão. Ele quer simplesmente fazer uma análise de solo. Ele quer só simplesmente ver uma viabilidade de um processo agrícola. Entendeu? A gente vive numa sociedade de ultra especialização. Então, o geógrafo ele sofre com isso. Ele sofre de não conseguir provar que ele é tão bom quanto os outros. Ele é. Eu costumo dizer... Ou até mais, né? O geógrafo ele é o profissional do século XXI. Certo, porque ele precisa... Porque é o profissional integrado. Ele vê as conexões. Ele não vê todas, obviamente. Claro. Mas se tratando do espaço geográfico, ele vê as conexões. Caraca, um geógrafo dentro da segurança pública ia ser muito bom. Porque a geografia... muitos geógrafos estudaram a territorialização do narcotráfico de drogas e das milícias do Rio de Janeiro. Entendeu? Ele ia ajudar a fazer planos estratégicos. Só que, de novo, para que você não vai querer um geógrafo? Você vai querer um advogado, um criminalista. Mas é falta de divulgação da própria área, do próprio conselho? O que acontece para que a sociedade privada e pública não conheça essa especialização ampla, né? Na verdade, é um especialista amplo. É uma boa pergunta. É a culpa do geógrafo. O geógrafo ele não conseguiu se colocar. Eu sei que em outros países, na França, na Alemanha, eles conseguem, os geógrafos alemães e franceses, eles conseguem se colocar melhor no mercado. Mas o geógrafo brasileiro, ele não consegue provar o seu valor. Ele não consegue mostrar para que veio, né? Ele acaba sendo... E também o nosso currículo ele é muito abrangente, né? A gente tem 30 engenharias, né? A gente tem especializações... E que acaba pegando essas partes do geólogo, do geógrafo, né? O que é o engenheiro agrônomo? O engenheiro agrônomo é um geógrafo com uma visão um pouco mais limitada assim, da situação. Sabe? Dizendo que o geógrafo é o macro e todos esses pedaços são as especializações. O engenheiro agrônomo, o engenheiro florestal, o engenheiro ambiental. O engenheiro ambiental, ele tomou um pedaço de trabalho da geografia assim, que nunca foi conseguido recuperar. Assim. Foi bem complicado. Mas por quê? De novo, a culpa é do geógrafo. Ele não conseguiu se colocar. Aí, calma. O geógrafo, ele ainda existem concursos, apesar dessa dificuldade, existem muitos concursos públicos para geógrafos. Um deles é o do IBGE. Muitos colegas meus trabalham dentro do IBGE e fazendo essa análise integrada de dados e ajudando as decisões dos governos e por aí vai, fazendo um excelente trabalho. Muitos geógrafos trabalham no meio acadêmico. Isso também vale um pouco para a história. Às vezes, ele está tão interessado naquela área dele que ele vai mais a fundo, faz uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado em geografia política, em geografia agrária, climatologia, por aí vai. Entendeu? É a carreira acadêmica. Mas eu diria que a grande maioria dos geógrafos, dos meus colegas, eles vão para a sala de aula. Eles vão dar aula. Porque é o que eu diria 90%. Entre 80% e 90% eles vão para a sala de aula. Por quê? Eles se descobrem professores, né? E, para ser muito sincero, ou é isso, ou o cara ele vai ter que fazer uma outra graduação, uma outra coisa. Entendeu? Não tem como ser menos pragmático que isso. E com a história acontece a mesma coisa. Para a história, a situação é um pouquinho pior. Por quê? Apesar do historiador ele ter... todo mundo sabe o que o historiador faz. Né? Apesar de saber errado, Imagina, pelo menos, imagina. Todo mundo sabe que o historiador estuda o passado. Todo mundo sabe disso. Né? E como o passado é importante. Isso ninguém questiona.
Ninguém questiona como o passado é importante, e o historiador estuda o passado, e por aí vai a importância da história, e por aí vai. Às vezes a história, aparece, às vezes não, sempre, ela aparece muito mais que a geografia, porque a importância do passado e a geografia é a Sim, ciência do mapa. sim, sim. É rio, é Muita gente ainda mapa, chega, é. muita gente chega para mim, pô, Jacó, mas geografia não é ciência dos mapas? Você aprendeu a fazer mapa? Eu falei, não, quem faz os mapas é um engenheiro cartográfico. Ó. Outra engenharia. Mas a geografia, ela utiliza, desculpa voltar para a geografia, ela utiliza o mapa como uma ferramenta, assim como a história. Sim, Utiliza o mapa ok. como uma Sim. ferramenta. Né? E é muito possível, com o historiador, com algum treinamento, ele conseguir fazer seus próprios mapas. Né? Só que, independente disso, todo mundo sabe que o historiador estuda o passado. Então, a história, ela goza de uma coisa que a geografia não tem, que é uma identidade social. Assim. Todo mundo sabe o que a história faz. E nem todo mundo sabe o que a geografia faz. Então, tem mais ou menos assim. Mas, em compensação, o historiador ele tem uma visão não é tão ampla, não é um espectro tão Sim, amplo é mais quanto a específico geografia. em conhecer o passado mesmo, É. né? E um dos truques, uma das sacanagens de conhecer o passado é que é um quebra-cabeça com peça faltando. O passado, ele é sempre um quebra-cabeças com peças faltando. Por exemplo, quando a gente tem um quebra-cabeça, a gente vai montando as peças baseado nas imagens, nas formas, até com montar aquela imagem. Vamos tentar fazer isso, montar esse quebra-cabeças com apenas 30% das peças. Como é que a gente faz isso? E sem a tampa para ver como é que é a imagem original. É mais ou menos esse trabalho do historiador. Ele tenta ali montar para ter uma noção e fazer a interpretação dele. Né? Mas o historiador teria um pouco mais de campo de trabalho, né? Ele tem no trabalho de pesquisa, ele tem no trabalho É, de. Vê se eu tô certa. Ele, a assim, resposta no. é não também. Não, também não. Não, porque apesar de ele ter essa área da pesquisa que você citou, né, a área acadêmica, etc e tal, a profissão historiador, até o momento aqui da nossa conversa, ela não foi homologada ainda. Ah, então é professor de história. É, a profissão historiador não foi homologada, como a profissão de geógrafo é. Então, o que acontece? Não pode abrir concurso para historiador. Certo. Sem a homologação, não sei se o termo é homologação, acho que é. Sem o termo homologação, legalização, dizer Aham. o que o historiador vai fazer num concurso público. Né? O historiador, ele, até o momento dessa nossa conversa, isso está para acontecer a qualquer momento. É um debate constante no Congresso Nacional e etc. Existem projetos de lei, mas e eu acho que está para sair a qualquer momento. Mas a profissão, até então, ela não é homologada. Então, não consegue se abrir concurso para historiador. Tá? Se eu precisar de um cara para varrer a história da minha empresa, por exemplo, eu acabo tendo que contratar isso. Vou chamar um historiador? Vou. Mas Mas não é eu posso fazer comum, isso de né? outros meios. É. É. Então, hoje, quem faz história, sim, vai para a sala de aula dar aula de história e Sim, que está em ele acaba. falta. Hum? E Não está entendi. faltando professor de história. Olha, falta professor. Ponto. Modo Falta geral, muito né? professor. Falta muitos professores. Gente, professor é a base de É a qualquer base, cara. carreira que a gente queira É seguir. tudo. Não pode deixar ser influenciado que professor não serve, que professor. Isso eu vou fazer um discurso mesmo, porque eu acho um absurdo isso, É um dizer absurdo. meu filho vai ser professor. Vai ser professor, sim, e tenha orgulho Pô, disso. Ah, vai ganhar pouco. Nem sempre ganha pouco. as Observa o coisas mudam. mercado. Observa o mercado. Tem os professores, muitos professores, ou a maioria, dependendo dos estados que estão, ganham melhor do que ser vendedor na loja. Né? Com Então, certeza. vamos pensar isso, vamos investigar, vai lá, vê quanto um professor ganha, ver aonde ele vai trabalhar. É uma profissão muito nobre que eu acho que tem que ser resgatado pela sociedade brasileira. Tem. Essa profissão ela tem que ser resgatada porque senão os professores eles vão acabar sendo ou professores por ocasião, porque não tem mais o que fazer, né? Ou outras profissões vão É, acabar
que não tem a parte acadêmica e didática, né? Não tem a Isso. didática de ensinar, que uma coisa é você ser profissional e ir para uma sala de aula, outra coisa é você ter estudado a parte pedagógica para entrar numa sala de aula. É, isso é muito Ensinar, importante. Porque exatamente, ensinar não tem é sua técnica. chegar em sala de aula não é só cuspir um monte de conhecimento para o aluno. Ensinar Não, tem não, não, técnica, não. né? A Até porque, gente estuda para ensinar, é diferente. até porque se fosse para cuspir conhecimento para o aluno, ele não precisa de você para isso. Ele tem o Google. E o Google é muito Exatamente. melhor que a gente. Muito melhor. Entendeu? A fórmula, a necessidade, a formação do professor hoje é para outra coisa, não é para cuspir conhecimento. Ele pode entrar em qualquer área, tá? Não só na história de geografia. Ele pode entrar no YouTube e ver como é que faz uma fórmula de Bhaskara ou uma derivação, entendeu? Ou ele pode ir uma aula de química e pegar como é que uma equação química. Mas o É, professor, ele vai ser sempre necessário, né? Ou não? sim, Sim. esse conhecimento cru é muito fácil para ele acessar. É, Agora, a nossa função na escola é outra. é muito mais A que nossa isso, função na né? escola, quem ensinou isso para a gente é a museologia. Olha, a museologia. A Pessoal, a gente museologia vai falar um dia sobre. Eu é, quero. Esse papo tá tão gostoso, mas vai ficar um vídeo desse tamanho que ninguém vai ver. Então a gente vai. A gente vai cortar, a gente vai terminar. É um corte mesmo, porque o papo tá tão gostoso e acho que a gente ficaria é, horas aqui conversando. Mas eu quero você de novo aqui para a gente falar destino da educação, com certeza. falar sobre o ser professor, Sim. né? O ser professor hoje é um professor jovem, viu que ele gosta do que Obrigado, ele jovem. faz, né? É jovem, tem essa vontade de falar sobre a profissão dele, isso é muito É, legal. E ele vai trazer mais coisas para gente, falando sobre educação atual, com qual certeza. é o E professor de hoje. o que que a museologia E ensinou o para que é música? pedagogia? É isso aí. Olha só, fica pendente Ó, isso e eu vou anotar aqui porque a gente vai voltar falando sobre isso. com E é certeza. muito interessante também, é uma outra área que tem que ser valorizada, né? Muito Sim. desvalorizada, que tem que ser valorizada. E eu vou agradecer muito o nosso bate-papo. Poxa, foi ótimo, foi muito divertido. Nem E a parece gente. muito amor. Pois é, a gente já está uma hora falando, mas eu vou. Nossa! Mas a gente vai voltar, eu já vou deixar marcado aqui com ele. Esse é o canal Vida em Treinamento. O nosso quadro é Profissão Qual é a Sua? Se vocês gostaram, dá o link, o like. Se não gostaram, dá o dislike. Qualquer pergunta que tenha ao professor sobre geografia, história, sobre essa carreira, deixa nos comentários. Eu entro em contato com ele, eu tenho certeza que com prazer ele vai Bota o responder. e-mail aí, bota o e-mail na Sim, a descrição. gente vai botar no final todos os contatos dele para quem quiser ter contato, conversar com ele e tudo. Muito obrigada e a gente já vai marcar a volta. Com certeza. Obrigado pela oportunidade de falar um monte aqui. Um abraço, Um tchau. abraço.